Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de pós-médio de Química. Hoje nós vamos tratar uma parte da estequiometria das reações químicas, em particular das leis ponderais. Bom, nas leis ponderais, os cientistas Lavoisier e Proust, no século XVIII, eles conseguiram expressar matematicamente as regularidades que ocorriam nas reações químicas. E das quais então surgiram-se as leis das combinações, que foram divididas em duas partes. Uma delas é as leis ponderais e a outra refere-se às leis volumétricas. As leis volumétricas, o cientista que contribuiu foi Gay-Lussac, e ele está relacionado com a participação dos gases presentes. As leis ponderais estão relacionadas com as massas das substâncias presentes em uma reação química, ok? Então, vamos ver aí com maior propriedade. Bom, então, recordando, as leis ponderais, tá? Que estão relacionadas às massas dos participantes de uma reação química. Então, elas foram propostas por lei de Lavoisier e lei de Proust. Então, cada uma delas tem um enunciado, ok? Nós veremos, então, nessa aula, algumas retomadas aí de alguns conceitos. Posteriormente, tem os exemplos para serem de melhor compreensão, e para finalizar, você tem a lista de atividades onde você vai aplicar as leis de Lavoisier e a lei de Proust, tá? Então, nessa aula, nós não vamos trabalhar com a lei volumétrica de Gay-Lussac. Bom, você já deve ter ouvido falar a respeito de uma célebre frase proposta por Lavoisier: na natureza, nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Então, isso está relacionado com a lei da conservação das massas. Então, foi verificado que em um sistema fechado era possível, então, ver que a quantidade em massa do produto formado refere à mesma quantidade de reagentes formado, certo? Então, a conclusão que se chega é que a massa do reagente é igual à massa do produto. O exemplo dado, você tem o carbono reagindo com o oxigênio e formando o CO2. Isso já nós já interpretamos, você já tem condições, de interpretar uma reação química, através de uma equação, onde que nós representamos as fórmulas químicas das substâncias. Outros símbolos também são empregados em uma equação química, que traz, por exemplo, qual é o estado físico da matéria, se a reação foi uma reação que aconteceu na presença de calor ou não, de eletrólise, na presença de fogo, ou uma reação de aquecimento, ok? Mas aqui ela deu uma reação direta, tá? Nós temos uma reação direta, não se trata de uma reação irreversível, é uma reação irreversível aqui, tá? E aí nós temos aí, ele te deu a quantidade de massas participantes, necessárias para que essa reação acontecesse. Bom, eu sempre digo que é como você está ali na sua cozinha, tá? E preparando um bolo. Então, inicialmente, ali, quando você pega uma receita, você tem as quantidades ali dos seus ingredientes, que nós chamamos ali na nossa cozinha, na nossa receita, como ingredientes, e existe ali as quantidades, de massas envolvidas, para que você mistura
essa mistura ela vai ser submetida a um aquecimento e após esse aquecimento e um determinado período de tempo, você vai ter como resultado um bolo, ok? Então, aquilo ali é uma sua receita básica, tá? Para você ter ali o seu produto final. Você concorda? E às vezes você mesmo, né, por achar que não ia dar em nada, você mesmo por conta própria fez algumas alterações na questão da quantidade dos ingredientes, né? Não atentou em utilizar as medidas certas. Então, isso não influenciou no resultado final do seu bolo? Às vezes não ficou um bolo fofinho, às vezes não vai ficar aquele bolo como você desejaria que ficasse, tá? Então, isso sim, realmente, né, é algo que é necessário de nós estarmos atentando, né, para essas quantidades que vai ser ali adicionados, tá? Para que a reação aconteça e que você venha ter o produto final, o produto desejado, tá bom? Então, isso também não é diferente na química, não é diferente também em um processo industrial, ok? Então, por isso que essas leis elas vieram nos auxiliar, nos ajudar a expressar, né, matematicamente essas regularidades que ocorrem nas reações químicas. Bom, a outra lei refere à lei de Proust. Ela refere-se às proporções constantes. As proporções das massas de quem reage permanecem constantes. Então, aquilo que nós disse anteriormente, tá? Se eu partir aqui, né, do início, né, no meu primeiro experimento, né, as quantidades mínimas, né, necessárias aí para que a minha reação aconteça. Então, depois eu quero dividir. Não, ó, hoje eu optei, vamos fazer só a metade da receita, né? Nós vamos preparar um bolo, nós vamos preparar algo e tem aqui a receita, os ingredientes, eu quero preparar só a metade. Então, é óbvio que matematicamente você vai pegar as suas quantidades ali básicas, né, iniciais, e vai dividir pela metade, ok? Você vai obter, nesse novo experimento, você vai obter massas com valores diferentes, mas porém ele dará um mesmo número, um número constante. Qual que foi nesse caso aí? Você dividiu por 2. 2 é seu número constante. Por quê? Porque eu peguei todos os meus ingredientes, eu não vou pegar somente um participante, uma única substância e vou dividir por 2. Então, todos os participantes dessa reação química serão divididos por 2. E, claro, obedecendo à lei da conservação da massa. Porque você viu, ainda que você descobriu uma proporção constante para o segundo experimento, mas você verificou que a massa dos reagentes, somando a massa dos reagentes, 3 mais 8, 11, é igual à massa do produto formado. Então, nós estamos aí também embutido aí a lei de Lavoisier. No terceiro experimento, eu já quis, né, fazer com que eu quis já triplicar aí os meus ingredientes. Vou fazer uma receita muito grande, tá? Sim, gente, eu estou dando exemplos do nosso cotidiano. Então, assim, algo que desde o início eu tinha pontuado com vocês nas nossas aulas presenciais, né? Nós temos também o nosso laboratório doméstico, e a cozinha é uma área que corresponde bem a um laboratório, tá? Então, eu quero triplicar agora a minha receita. Então, eu não vou pegar só um dos reagentes, eu vou pegar todos os reagentes, vou multiplicar por 3. Então, essa é a minha constância. Eu obtive resultados diferentes, combinamos mas tivemos uma proporção constante. Então, nesse terceiro experimento, todos os meus participantes obtiveram massas
né, que multiplicado por 3, a massa inicial foi multiplicada por 3. E a soma da massa dos reagentes é igual à massa do produto, tá? A massa dos reagentes é igual à massa do produto. Bom, como tinha falado para vocês, tá? Então, nessa próxima aula, nós vamos ver, então, a questão da resolução de alguns exemplos, tá? Aplicando a lei de Lavoisier, a lei de Proust, para que você tenha mais segurança e compreensão em resolver os exercícios propostos. Ok, nesse primeiro exercício tem aqui, dada a seguinte reação de combustão do metano. Então, já aqui uma dica aqui para vocês. Uma reação de combustão, né? Eu preciso de uma substância, né, inflamável, eu preciso de oxigênio para que ocorra essa combustão, e se for uma reação de combustão completa, eu vou ter a formação de CO2, que é o gás carbônico, e H2O, que é a água. Beleza, então ele está representando, né, por uma equação química, essa reação de combustão. Metano reagindo com o oxigênio forma gás carbônico e água. De acordo com a estequiometria da reação, ok? 10 gramas de metano, então ele está referindo a essa substância, reage com certa massa de oxigênio, produzindo, formando, é o que está após a seta. O que ele formou então? 27,5 gramas de gás carbônico e 22,5 gramas de água. Pode-se afirmar que a massa de oxigênio necessária para que todo hidrocarboneto, no caso o metano, reaja é de. Então, ele deu, olha, se eu somar, vamos já direto, aí ele te deu, né, várias alternativas, e aí qual que seria a resposta correta? Então, aplicando o enunciado da lei de Lavoisier, temos a soma da massa dos reagentes. Quem são os reagentes? As substâncias aí antes da seta. Então, é o metano, a M de massa, a massa do metano mais a massa do oxigênio é igual a massa do gás carbônico mais a massa de água. Então, essa é a expressão matemática que nós vamos utilizar. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Substituindo esses valores, conforme o enunciado do exercício, então temos 10 gramas de metano, ó, 10 gramas de metano reage com uma certa quantidade de oxigênio. Eu tenho esse valor dessa massa? Não. É igual, né, como se fosse aqui a minha seta, agora separando o reagente do produto, coloquei o sinal aqui de igualdade, a massa do gás carbônico. Então, ele fala que ele produziu 27,5 gramas de gás carbônico, tá aqui, e 22,5 gramas de água. Então, o que a gente obteve aqui? Uma equação de primeiro grau. Então, nós utilizamos um enunciado, uma fórmula química proposto, né, pelas teorias, né, de cientistas aí que contribuíram aí, né, na questão, né, da participação aí da quantidade, né, no aspecto quantitativo aí dos meus reagentes participando aí numa reação química, só que agora eu vou resolver, né, no raciocínio aí da matemática, né, de forma que eu coloco a minha variável no primeiro membro, levo para o segundo membro os números, não deixa se caso acontecer da variável ficar negativa, multiplica por menos 1, tá? Então, o somatório aqui de 27,5 e 20 mais 22,5 deu 50, né? Adição de números decimais, vírgula debaixo de vírgula.
Então, deu 50. Aqui o 10, né, sinal positivo, passa para o segundo membro negativo. 50 menos 10, 40 gramas. Então, o que eu retorno novamente no enunciado do meu exercício? Entender que 40 gramas, né, 40 gramas refere à massa do oxigênio. Essa foi a quantidade necessária para que reagisse com 10 gramas de metano para formar o gás carbônico e a água. Então, nesse caso, a minha alternativa correta é a letra o quê? A letra B, certo? Então, aqui, simplesmente só aplicamos a lei de Lavoisier. Vamos, então, para o nosso próximo exemplo. Nesse exercício número 2, o enunciado diz: encontre os valores de A e B na reação de síntese do óxido de magnésio a partir de magnésio metálico e gás oxigênio. Para tal, utilize os dados fornecidos pela tabela a seguir. A equação que representa essa reação é, então, magnésio metálico reagindo com o óxido, né, com o gás oxigênio, vai formar o óxido de magnésio. Então, ou seja, o óxido de magnésio formado a partir do magnésio metálico e do gás oxigênio. Então, observe, na tabela ele fala para você encontrar os valores de A e os valores de B. Então, nesse primeiro experimento, a gente observe que temos aqui 2 experimentos. Então, ele realizou o primeiro experimento, depois ele retornou e fez o segundo experimento. No primeiro experimento, ele utilizou 48 gramas de magnésio, 32 gramas de O2, de gás oxigênio. Então, a massa desses reagentes aqui, o somatório da massa dos reagentes, tem que ser igual à massa do produto formado. Então, vamos conferir aí mentalmente. 48 mais 32 vai dar 80. Então, a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Beleza, lei de Lavoisier. Só que ele realizou um segundo experimento. No segundo experimento, ele só tinha o quê? Ele só tinha 96 gramas de magnésio, e aí ele não saberia quanto de oxigênio seria necessário colocar e muito menos então qual que seria a quantidade de massa total formada do lado do produto. Então, analisando a tabela, nós vamos encontrar valores de massas por A e B aplicando a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Muito interessante também, sempre oriento, né, os alunos que retirem os dados, né, do enunciado do exercício, para ficar claro aquilo que você precisa, aquilo que é necessário ser descoberto, verificar se as unidades medidas estão todas iguais, ok? Porque, por exemplo, se você está trabalhando com uma unidade com uma grandeza de massa, porém tem unidades de quilograma e grama, então você tem que converter para que isso se torne uma unidade só, a mesma unidade de medida. Bom, aplicando a lei de Lavoisier, aqui nós temos aqui duas maneiras de resolver esse exercício. Bom, então, na lei de Proust, olha só, você vai pegar, como que você vai fazer essa proporção? Pegar a massa, né, do primeiro experimento do magnésio, dividir pela quantidade de
massa do segundo, a massa de O2 dividido pela massa do oxigênio no segundo experimento, a massa do primeiro experimento do óxido de magnésio dividido pela massa de óxido de magnésio do segundo experimento. Essa é o demonstrativo, a expressão matemática, a gente representar a lei das proporções constantes. Ok. Então, após ter lido o enunciado do exercício, tiramos ali os dados, então vamos para a resolução do exercício naquilo que ele está solicitando. Então, para encontrar o valor de A e o valor de B, tá? Nós vamos aplicar a lei de Proust. Bom, como nós temos a relação entre as massas dos seus participantes, tanto no primeiro quanto no segundo experimento, nós vamos ter aqui uma igualdade de fração, do qual então nós multiplicamos cruzado. Então, 48 refere à primeira massa adotada aí por magnésio. O 96 gramas refere à segunda massa adotada para o magnésio no segundo experimento. A primeira massa de oxigênio, tá, adotado no primeiro experimento, e no segundo experimento eu não conheço esse valor, ok? Igualdade de fração, multiplica cruzado, então nós temos 48 vezes A é igual a 96 vezes 32. Então, nós aplicamos aqui a matemática, temos uma equação aí de primeiro grau, resolvemos aí o valor de 96 vezes 32, dá 3.072, e o 48 que está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, o valor de A, então o que nós interpretamos? Que no segundo experimento, nós gastamos 64 gramas de oxigênio para reagir com 96 gramas de magnésio metálico. Bom, e o B? Para achar o valor de B, também aqui estamos aplicando a lei de Proust, por meio da seguinte relação. Então, agora eu tenho a quantidade de oxigênio do primeiro experimento e do segundo experimento obtido aqui, o 64, decorrente aqui desse resultado, tá? Igual. Qual que é a quantidade de óxido de magnésio formado no primeiro experimento? E no segundo experimento? Olha, nós temos aí, então, uma igualdade de fração. Então, nós multiplicamos cruzado, onde 32 vezes B e 64 vezes 80. Então, 80 vezes 64 dá 5.120. E aqui o 32 estava multiplicando, passa dividindo. Então, a massa resultante desse segundo experimento foi de 160 gramas. Ok? Então, 64 gramas, o valor de A, e o valor de B, 160. Bom, mas você concorda que aqui 64 gramas, olha, vamos observar aqui pelo gás oxigênio. Qual seria a outra forma de nós resolvermos? 48 gramas, que eu gastei no primeiro experimento? 48 gramas de magnésio metálico, reagiu com 32 gramas de oxigênio, beleza? No segundo experimento, você não concorda que 96 não é o dobro de 48? Então, qual que vai ser a próxima, qual que vai ser a quantidade, então, de massa desse outro participante? O dobro também. Então, nem precisaria de fazer conta, Se 96 é o dobro do 48, então significa que a minha proporção constante aqui é o dobro de todos os participantes. Qual que é o dobro de 32? 64. E somando 96 mais 64, eu teria a minha massa total, a massa do reagente, 160, aplicando a lei de Lavoisier.
ok? Então, dá para você aí ter essa noção, tá? E essas duas formas, né, aí de estar resolvendo, ok? Bom, espero aí que tenham contribuído aí, tá? Com vocês aí nessa parte aí do conhecimento. Esses exemplos, tive a ideia de colocá-los, né? Como forma aí de vocês saberem resolver os exercícios que estão propostos nas listas de atividades, ok? Um grande abraço, tá? E foco, né, no aprendizado aí de vocês, tá? Conta comigo. Beijos.